Vou filmar só mais um pouquinho. Só vou fechar as janelas. Ali tá com vocês. Eu falo. Ai, credo de Deus. Caraca. Bem limpinho. Tô tímida. Constituíram-se a partir da presença de espanhóis. Se ele falar amor, aí ele vai começar 1, 2, 3. Na qual a cultura europeia foi vista como superior. Isso significa que religiões, conhecimentos, visões de mundo e formas de viver de origem ameríndia e africana, embora presentes em toda a América, foram permanentemente marginalizadas ou invisibilizadas. Agora, cabe perguntar, enquanto esse processo colonizador se desenvolvia nas áreas espanholas, o que se passava nas terras da monarquia inglesa, sobretudo na América do Norte? Uma primeira informação importante é que a presença inglesa nas Américas só se tornou mais efetiva no início do século XVII, 100 anos após a presença espanhola. É possível entender esse aspecto quando a gente olha para o que acontecia no reino inglês, onde ocorriam disputas políticas e religiosas, inclusive armadas, em torno do limite da autoridade real. Se a gente voltar à nossa aula de reformas religiosas, vamos lembrar que uma nova igreja surgiu na Inglaterra, a Igreja Anglicana, que tinha o rei como autoridade máxima. Pois bem, católicos e grupos protestantes ingleses, chamados de puritanos, rejeitavam pertencer a essa igreja anglicana e, por isso, sofriam intensa perseguição do Estado, o que gerou muita instabilidade política. A própria colonização das terras americanas foi uma das saídas para a resolução desses conflitos. O que é isso que você está vendo? Assim, papai está estudando o vestibular. Foram criadas 13 colônias vestibular para fazer faculdade. Para fazer faculdade? As pessoas que migraram da Europa para essas colônias tinham diferentes. Quando você vai fazer faculdade? Não sei, primeiro papai está estudando. Que tentavam escapar da perseguição religiosa que sofriam. Vai fazer faculdade em Anhanguera? Eu não sei se vai ser Anhanguera, possibilidades de investimento econômico e enriquecimento. Por fim, que abrir, muitos imigrantes eram pessoas pobres que vieram para o continente americano como servos, contratados pelos colonos mais ricos para trabalhar em suas terras durante um período de tempo definido. Era a servidão por contrato. A exploração econômica das 13 colônias inglesas se baseou nas possibilidades oferecidas por cada região. Por isso, podemos identificar diferenças entre as colônias. As terras da região sul eram muito adequadas para a agricultura de exportação, que se baseou na grande propriedade Ô pai, qual matéria é essa? De séculos de origem europeia e depois de africanos escravizados. Dessa forma, essas colônias se assemelharam ao que vimos sobre algumas regiões da América Espanhola. Já as colônias do norte não ofereciam essa potencialidade e seus colonos voltaram-se inicialmente para a produção agrícola de subsistência e atividades pesqueiras. Eu sei fazer sombra. Também se desenvolveram nessas colônias atividades como a construção de navios e um importante comércio com outras colônias inglesas e também colônias espanholas, além de regiões do continente europeu e africano. Eu vou jogar um jogo que no norte, servos europeus e escravizados africanos também estavam presentes, mas havia uma grande quantidade de trabalhadores livres. Por fim, as colônias do centro foram as últimas a surgir. Nessa região, foram desenvolvidas atividades agropecuárias que atendiam o mercado interno das colônias ao lado de atividades comerciais, com a presença de africanos escravizados e trabalhadores livres. Pensando no que a gente já discutiu sobre as colônias espanholas, vemos que, nas possessões inglesas,
também se desenvolveram atividades voltadas para os mercados externo e interno. Esse jogo é muito antigo, Redes tá? comerciais entre regiões das Américas, com a Europa e com a África. É importante destacar a força conquistada pelos comerciantes das colônias do norte, que articularam um circuito específico que chamamos de comércio triangular. Ele reunia trocas de produtos entre colônias inglesas do norte, colônias inglesas do sul, colônias do Caribe e regiões africanas, como mostra o mapa. Mas havia um elemento que articulava todas essas trocas: o tráfico de pessoas escravizadas da África para diferentes partes das Américas. Assim como nas colônias espanholas, nas colônias inglesas também vamos registrar a invasão permanente de terras dos povos indígenas e as mortes decorrentes de conflitos armados e doenças. Em algumas colônias inglesas, enquanto não houve expansão agrícola sobre as terras dos indígenas, os colonos estabeleceram com esses povos um comércio permanente. Diferentes formas de trabalho compulsório, como a escravização de africanos e a servidão por contrato, também estiveram presentes nas colônias inglesas. Entretanto, naquelas do centro e do norte, a presença do trabalho livre foi maior. E, por fim, assim como nas sociedades surgidas nas áreas espanholas, a estrutura social hierarquizada também se verificou nas colônias inglesas, baseada na crença na superioridade da cultura europeia. Nessas áreas inglesas, a miscigenação também esteve presente, ainda que de maneira menos marcante, ao lado de uma ação deliberada para converter indígenas e africanos ao cristianismo. Mas, no caso da colonização inglesa, essa ação de catequização não foi uma responsabilidade da Igreja Anglicana, a igreja oficial do Império Britânico, mas uma tarefa dos colonos pertencentes a diferentes igrejas cristãs. Então, até aqui, nós vimos que as ações colonizadoras espanholas e inglesas compartilharam alguns elementos comuns, mas também apresentaram diferenças. Agora, vamos discutir brevemente um último aspecto: como se estabeleceu a autoridade das metrópoles sobre as colônias americanas. Desde as primeiras ações colonizadoras, a coroa espanhola estabeleceu regras e leis para fazer valer sua autoridade na América. Criou uma estrutura administrativa para o domínio político das colônias e estabeleceu uma série de mecanismos que buscava controlar seu comércio. Podemos citar aqui a determinação de portos específicos por onde as mercadorias deveriam ser exportadas e importadas, e também a concessão do monopólio de compra e venda de determinados produtos a empresas privadas. Meu Deus, gente. Eu tava jogando, agora tá acontecendo na hora do parabéns. Caraca, pai, tu viu aquilo? Descrever essa dinâmica de controle econômico da metrópole sobre a colônia. Mas, Continuando, entre a intenção de controle e o gesto real, ia uma grande distância. Isso porque, no dia a dia das colônias, a autoridade dos funcionários metropolitanos não alcançava todas as regiões da mesma maneira, e era muito difícil fiscalizar todas as ações dos colonos. Práticas de contrabando e trocas comerciais não autorizadas ocorreram com frequência, inclusive entre colônias de diferentes monarquias europeias, como no caso das trocas entre comerciantes do Rio de Janeiro e regiões espanholas ao sul do continente. Os colonos sempre buscaram também negociar espaços de atuação política com os funcionários da coroa. E até meu PlayStation 2 tá organizaram um movimento de resistência. Já nas colônias subordinadas à Inglaterra, entre o início do século XVII e meados do século XVIII,
A metrópole fez uso de regras que permitiam uma maior autonomia política e econômica para os colonos. Isso fez com que, em várias colônias, se fortalecessem atividades de comércio interno e externo, como nós já discutimos, e também fossem criados órgãos locais de administração, nos quais os próprios colonos atuavam.